Oi, pessoal, estamos de volta com o nosso bate-papo com a diversidade. Sentindo saudade? Espero que sim, né? Porque senão nós vamos ficar sozinhos aqui falando, né, Ítalo? E aí, o Ítalo, estamos de volta aí com mais um pouquinho de conselho participativo. E aí, a pergunta que fica é: tudo bem, fomos eleitos, tem os conselheiros e tudo mais. E dessa reunião só participa conselheiros? Quem pode participar da reunião do conselho participativo? Bem, deixar claro que o Conselho Participativo Municipal, pelo próprio nome que eu disse, é Conselho Participativo. E pela sua própria origem, tem a participação popular, a participação do povo que elege os conselheiros, os quais alguns alcançam um número de votos que o tornam titulares e outros que atingem o patamar para serem suplentes nas ausências desses titulares. Então, quem pode participar da reunião do Conselho Participativo? Todas as pessoas, até porque, pelo próprio Portaria 02, que regulamenta a forma das reuniões do Conselho Participativo, é aberto às autoridades. E quem são as autoridades? A primeira delas é o próprio subprefeito, é o interlocutor, o representante do subprefeito, o governo local, que participa das reuniões para poder ouvir não só o que o Conselho Participativo, os conselheiros e conselheiras têm a encaminhar para a subprefeitura realizar ou trazer respostas, mas também para ouvir os munícipes que chegam lá com as suas demandas pessoais. Então, é aberto a toda a população, seja autoridades, representantes de outros conselhos, como CADES, como Conselho de Saúde, Conselho de Educação, pode participar, e muito pelo contrário, os conselhos participativos, eles têm que manter esse tipo de intercomunicação entre os demais conselhos, não só os municipais, como também os estaduais, porque por vezes interfere alguma situação a nível estadual que interfere no nosso município, e nós devemos também estar atento a isso e participar também desses conselhos, seja como membro efetivo, seja como partícipe como munícipe da mesma forma, certo? Ou não, né? Participando de audiências públicas e outros elementos aí que nos levam a debater e levar as demandas do nosso território para poder atender as precisões aí da nossa população local. E aí surge aquela questão: será que chega na reunião, aí todo mundo chega, fala, grita, quem grita mais alto é ouvido, quem não grita mais alto não é ouvido, tipo, fica com aquele que é o poder da popularidade, ou todo mundo tem espaço? Como é que coordena, como é que organiza isso? Não é terra de ninguém? Não, tem uma organização. Existe o que é chamado, muitos confundem a Portaria 02 como se fosse o regimento interno dos conselhos participativos municipais. Mas não, ele é uma norma, uma regra estabelecida pelo Poder Executivo, que dá o norte, que dá o encaminhamento. Até tem algumas formalidades em relação à forma de conduzir uma reunião, o que tem que constar em ata, como é procedido. Inclusive, nessa Portaria 02, ela estabelece uma coisa muito importante: o direito de voz e voto. Esse direito de voz e voto, vamos a duas situações. Primeiro, todos os conselheiros titulares e suplentes têm direito de voz. Todos têm direito de voz. E os munícipes, de um modo geral, também têm o direito de voz. E por essa portaria é definido que ele tem direito a 3 minutos de fala. A 3 minutos. É garantido. Só que tem uma regra que tem que ser bem pontuada aqui. Não é qualquer um que chega lá, quero falar. Não, ele chega lá, tem uma lista de inscrição que deve ser preenchida, solicitada ao secretário-geral ou ao secretário adjunto, que vai anotar a ordem de fala, a ordem de chegada, para não haver pular a frequência, exatamente, para respeitar a ordem de chegada do pedido de inscrição. Então, é na abertura do processo da reunião, quando se abre a reunião, já tem lá a lista de fala. Existe uma limitação, né?
de falas também, que dependendo da quantidade de pessoas presentes na sala, na reunião, nós temos 2 horas de reuniões. É dentro dessas 2 horas que deve ser dado o direito de fala de 3 minutos para cada munícipe e cada conselheiro. Que não é o muro das lamentações, né? Que Exatamente. Lá, eu reclamei, que ótimo, então aí vai ser abençoado. Não. Vai ter essa manifestação vai ter que gerar documento, processo, não é chegar de qualquer jeito. Exatamente. E não é só porque falou lá que misteriosamente, milagrosamente, as coisas vão se resolver. Não. Até porque tem um regimento interno e a fonte disso tudo não é vozes da minha cabeça. A fonte disso é o regimento. Esse regimento, né, a gente estava até conversando agora há pouco, né, então, ele não é imposto, mas ele tem um pacote, né, de regimento. Assim, olha, é mais ou menos isso. Não dá para mudar muito porque as leis limitam. Ele não é criado também arbitrariamente pela prefeitura. É com base nas leis, nos decretos, enfim, nos outros regimentos anteriores, aí por diante, né, nas inovações que trazem. Só que esse regimento, ele pode ser alterado naquilo que a lei permite. Tem coisas que a lei não vai permitir você alterar. Por exemplo, não dá para colocar que no regimento interno vai ter pena de morte no distrito ou no território tal. Né? Não é nem matéria de conselho. Mas não tem gente que parece que chega com essa vontade, né? Um instinto meio assassino tal, né? Eu fico até com medo, né? Quando eu estava na coordenação, falei, uma hora alguém vai tirar uma faca. Mas graças a Deus, ou a falta de mira, ninguém atirou nada. Mas aí a gente tem esse regimento, e como é que altera esse regimento, né? É uma pessoa só que altera, a pessoa decide, a coordenação, a mesa decide, é o coordenador, é o secretário. Quem que pode alterar o que está no regimento? Num conselho participativo, por ele ser um grupo coletivo organizado pela sociedade civil, os membros que compõem o conselho, ele é composto por titulares e suplentes. Esse é o que é chamado de pleno. Então, o pleno debate o seu regimento interno. Nós temos um regimento interno vigente no território da Moca, aqui fazendo referência a esse território. Ele está vigente. Ele não está contra o ato da portaria 02 ou contra a lei, muito pelo contrário. Ele está ali dentro do que a lei permite para que tenhamos uma boa condução das reuniões ordinárias, extraordinárias e aquelas que se fizerem necessárias através, inclusive, de grupos de trabalhos e grupos temáticos. Tem que seguir esse regimento. Para modificá-lo, é preciso que qualquer membro do Conselho Participativo, seja o seu coordenador, seja o seu secretário-geral e ou adjunto, seja um titular ou um suplente, solicite, apresente a sua propositura de alteração desse regimento e aí apresente aos seus pares, que vai então haver é obrigatório constar de pauta de reunião, aonde vai ser apresentado essa propositura, vai ser debatido entre todos os membros, titulares e suplentes, porque é o pleno que debate, é o pleno que vai decidir, apesar de que quem vai tomar a efetiva decisão é somente os titulares, são somente os titulares que vão votar. Então, o suplente ele tem que ser muito convincente para poder angariar o ponto de apoio entre os titulares, para poder os titulares, se for uma reivindicação de alteração para a inclusão de um benefício, de um direito que o suplente acha que está sendo podado, que está sendo restritivo a ele, para alterar esse tipo de postura, então ele vai ter que ser bem convincente na sua proposta. Então não é chegar assim, tira esse artigo, esse parágrafo, esse inciso, com base em nada, né? e ponto final. Não, ele tem que fundamentar, certo? Como se debate uma lei. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa. De alteração coletiva. Exatamente, como se fosse a alteração de um processo de lei. Sim, e lembrando que, é claro, que se um titular faltar, o suplente assume e aí ele vai votar. E aí ele vota então, só nesse caso. Então é importante que os titulares não faltem quando vai ter um pleno, quando vai ter uma alteração regimental. Porque depois não dá para falar, eu faltei, não me ouviram, faltou. Exatamente. O suplente assume e pronto. E o voto é secreto. E tem validade, para esse tipo de votação, o voto é secreto, até para não deixar ninguém constrangido.
Ah, você falou que ia votar em mim e não Na votou minha para criar proposta. inimizade, essas coisas. Então, nesse aspecto, o voto é secreto, tal qual ocorre com a eleição de coordenador, secretário-geral e secretário adjunto. E se você não sabe o que faz exatamente um secretário-geral, um secretário adjunto e um coordenador, quais são os limites, assiste o nosso próximo vídeo, né? Então, ó, um beijo para vocês e aguarde a nossa próxima aulinha, nosso bate-papo aí com a diversidade. Um abraço a todos e a todas e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.